Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Especialista, contamos com a presença da doutora Kátia Magro, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e mestranda em implantodontia. Da última vez em que esteve conosco, a doutora Kátia respondeu algumas perguntas sobre implantes dentários, mas restam dúvidas. Fomos às ruas de São Paulo e hoje ela vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora Kátia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Antes de abrirmos espaço para os telespectadores, eu tenho algumas dúvidas. Doutora, primeiramente, o que é o implante dentário e de que é feito? Desde os primórdios que o homem tenta substituir os dentes perdidos. Ele tentou utilizar pedra, ferro, até conchas foram utilizados. Hoje em dia, o material do implante ele é feito de titânio, que é um material biocompatível ao tecido ósseo e ao meio bucal. Ele é bioinerte também. Ele tem uma resistência muito grande, que é o necessário para as cargas da mastigação. O implante nada mais é do que um pino de titânio que é introduzido no osso dos maxilares, mandíbula ou maxila, no local onde o dente foi perdido. E é possível ocorrer rejeição ao implante? Não, você fala em rejeição quando você tem um transplante, por exemplo, um transplante de rim, um transplante de fígado. Daí sim você pode falar em rejeição. O implante ele é feito de titânio. Ele é implantado no osso, ele não é transplantado e também não é um órgão. Então a gente não pode falar de rejeição. Vamos às perguntas dos nossos telespectadores? O assunto de implante muito me interessa, eu tenho várias dúvidas. Eu quero saber quanto tempo leva a colocação, principalmente se dói, e se os implantes duram a vida toda. O tempo de cirurgia de implantes depende da quantidade de implantes que a pessoa vai receber. Por exemplo, se for colocado um implante, demora de 20 a 40 minutos mais ou menos. O que matematicamente, se forem colocados 5 implantes, demoraria então 2 horas, 2 horas e meia. Mas isso não acontece, a cirurgia dura de 1 hora ou 1 hora e meia se forem 5 implantes. Por quê? Porque, na verdade, o que demora mais, o que demanda uma maior quantidade de tempo é a preparação da cirurgia, e não a cirurgia em si. A cirurgia, então, a colocação de apenas um implante demora de 5 a 10 minutos apenas e ela não é nem percebida pelo paciente. Quanto à dor, na cirurgia não sente dor alguma, pois são utilizados anestésicos locais e até antes do anestésio local nós colocamos uma pomada anestésica para que nem seja sentida a penetração da agulha. O pós-operatório ele também é muito tranquilo e é praticamente indolor. Diferentemente de coisas que nós compramos ou usamos que têm uma vida útil, os implantes eles são colocados para durarem a vida toda. Mesmo se for colocado num paciente jovem de uns 20 anos, com uma expectativa de vida de 80 anos ou mais, eles são colocados sim para durarem a vida toda. Depois do implante eu posso comer de tudo? Eu posso comer pé de moleque, mascar chiclete, churrascaria, enfim, o que eu posso e o que eu não posso comer? Então, Ciro, as próteses totais, as famosas dentaduras, que foram o orgulho da odontologia na época de Segunda Guerra Mundial, têm um grande problema que é esse fato de poder comer de tudo. Por quê? Porque elas são apenas colocadas sobre a gengiva, então elas ficam soltas. O que não acontece com as próteses sobre implante, porque elas são fixadas no implante que é fixo dentro do osso. Então, sim, com a prótese sobre implante, você pode voltar a comer de tudo, voltar a ter o prazer de comer carne, o que quiser comer. Doutora, agora uma pergunta minha. Qualquer pessoa pode receber o implante? Sim, não existe idade limite para receber implantes, desde que a pessoa disponha de uma boa saúde geral, ela é candidata sim à colocação de implantes. Apesar de ser uma cirurgia relativamente simples e praticamente sem riscos, o ideal é que se façam exames pré-operatórios para poder verificar como está a saúde. Tá? Todas as pessoas são candidatas a implantes. O que difere uma da outra é o plano de tratamento e o tempo de duração do tratamento. Quanto à idade mínima, pode ser colocado em adolescentes desde que tenha já terminado a fase de crescimento craniofacial, que pode ser vista como uma cefalometria. Vamos à próxima pergunta? Doutora, eu tenho diabetes, eu posso receber o implante? O diabetes não é uma contraindicação para implante. O que é muito importante, na primeira consulta, você revelar ao cirurgião dentista que você é portador do diabetes. E a única coisa que precisa ser feito é controlar a diabetes antes da cirurgia e nos meses após a cirurgia, na fase de osseointegração. Então, a diabetes ela não é uma contraindicação para implantes. Doutor, uma outra dúvida. As doenças de gengiva podem impedir a colocação do implante?
As doenças de gengiva elas acontecem devido à má higienização, né, que é a formação da placa bacteriana. Então, o paciente que perdeu dentes por uma má higienização e tem a inflamação na gengiva, ele pode vir a perder o implante também pela essa má higienização. Então, assim, a doença de gengiva ela não é uma contraindicação para a colocação de implantes, mas o paciente ele tem que ficar consciente e orientação e tem que ser passado uma orientação para melhorar a higiene, porque senão do mesmo jeito que ele perdeu os dentes, ele pode vir a perder os implantes também. Vamos responder agora a pergunta da Ivone. O meu pai usa dentadura, ele pode substituir por implante? Pode sim, Ivone, pode ser substituída a prótese total por implantes. O ideal é que ele procure um cirurgião dentista, um implantodontista, para ver a qualidade e quantidade óssea, porque se ele perdeu os dentes muito cedo, pode ter havido uma reabsorção do osso e necessitar de um enxerto antes da cirurgia, mas sim, pode ser substituída. Doutora, quem perde o dente precisa colocar o implante imediatamente ou pode colocar no futuro próximo? O que segura o osso é o dente. Então, quando você perde o dente, acontece uma reabsorção desse osso, que ela é irreversível e progressiva. Então, o ideal, assim que se perder o dente, é que seja colocado um implante. Mas se por algum motivo não puder ser colocado, isso não impossibilita de colocar depois. Pode sim ser feito, mas deverá ser feita uma tomografia para ver a quantidade óssea, para ver se já pode ser colocado o implante ou se necessita de uma cirurgia de enxerto antes. Vamos a mais uma pergunta. Doutora, me disseram que eu não tenho osso. O que faço? Preciso fazer alguma preparação? O ideal é fazer uma tomografia para ver a quantidade óssea. E se isso for constatado que não tem quantidade óssea suficiente, não impossibilita de colocar implantes, pois pode ser feito antes uma cirurgia de enxerto, que hoje em dia existem vários tipos de enxerto e o cirurgião dentista vai ver qual que é o melhor para o seu caso. Preparação tanto para a cirurgia de enxerto quanto para a cirurgia de implante, na verdade a primeira é o psicológico, é você ter a vontade de receber aquele implante e saber como vai ser feito. E segundo, a preparação é só seguir as recomendações do cirurgião dentista, como tomar medicamento, repouso, alimentação, nada além disso. Doutora, é impressionante como o tema implantodontia gera dúvidas nas pessoas. Nós recebemos muitas perguntas e eu já ouvi muitas pessoas perguntando a respeito da cárie. Quem tem implante ainda corre o risco de ter cárie? E até mesmo, doutora, dúvidas a respeito de higienização. Eu recebi um implante, eu preciso ter os mesmos cuidados que eu tenho com os meus dentes naturais? Tanto o implante quanto a prótese sobre implante não são suscetíveis a cáries. Então você não vai ter cárie como num dente natural. Mas isso não é um motivo para você não higienizar corretamente, pois pode ter, quando você come, fica resíduos alimentares e se não escovado corretamente, ele vai ficar impregnado na gengiva, que forma a placa bacteriana e posteriormente um cálculo dental e problemas de inflamação na gengiva. E isso pode fazer com que você perca o seu implante. Então é fundamental você ter uma boa higienização. O implantodontista, logo após a cirurgia, ele vai te orientar. Ele orienta os pacientes a uma boa higienização, a forma correta de higienizar para que não perca esses implantes. Então é de fundamental importância, independente de cáries, pode sim ter uma inflamação na gengiva e vir a perder esse implante, que o sucesso está diretamente ligado à higienização. Ou seja, não termina no consultório. O paciente tem que continuar cuidando para a manutenção e um resultado permanente também. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, muito obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.